Olá, o estudo de hoje, o estudo 317, temos duas proibições e elas também estão relacionadas com o julgamento e com os juízes e as punições que eles aplicam. Primeira proibição 294, é que o tribunal não pode castigar alguém que cometeu um pecado de uma forma forçada. Ele foi forçado, coagido a pecar. Estamos tratando de um caso, na verdade, de pena de morte. E então, no caso de pena de morte, eles não podem aplicar a pena se a pessoa ela pecou por coerção, mesmo se foi consciente, mas foi por coerção, ele foi forçado a fazer isso daqui. Essa pessoa ela está isenta do castigo, da punição. O caso que ele cita na Torá para ilustrar essa situação é de uma garota que ela foi violentada dentro de uma relação proibida no campo. A Torá ela descreve isso aqui nas seguintes circunstâncias. Ela coloca dois casos. Uma menina que ela é uma moça já, ela tá comprometida e casada com alguém. Então, se ela tiver uma relação com outro homem que não o marido na cidade, então tem uma pena de morte que se aplica a ambos, a menina, a moça e a pessoa o homem com que ela teve a relação. Agora, se foi no campo, então ele fala o homem ele é culpado e a moça não. A Torá ela colocou esses dois casos, e é óbvio, na verdade, que não é para dizer, a diferença não é se é cidade ou campo, a diferença, na verdade, é a circunstância. Na cidade, geralmente, a Torá fala assim, na cidade, ela poderia ter gritado por ajuda, ela teria sido ouvida, se ela gritasse socorro, e ela teria sido auxiliada. Então, a gente fala assim, no caso que ela não gritou por socorro, é por causa que ela estava com interesse também. É lógico que para aplicar a pena de morte tem que ter também advertência. Então, teve uma advertência para ela também, falando, olha, você não pode ter essa relação, e mesmo assim ela catou a advertência e foi, quer dizer que ela, na verdade, ela não é ela também é cúmplice, ela também é culpada. Agora, no campo, a Torá fala assim, ela gritou por ajuda, mas não tinha ninguém para ajudar ela, porque estava no meio do campo. Então, e daqui a gente se entende que não faz diferença se é a cidade ou o campo, a diferença é a circunstância, se ela foi forçada ou se ela foi de uma forma de cúmplice, ela também participou no pecado. E essa diferença não só para uma moça numa relação dessas, mas qualquer pessoa que ele faz um pecado que tem a pena de morte por coerção, ele está isento da pena de morte. Isso aqui pode ser o seguinte: se alguém foi coagido a matar outra pessoa, cometeu um assassinato, então sob ameaça de morte, essa pessoa também, e ele matou de fato a pessoa, ele também está isento da pena de morte. Porque para trás é o seguinte, uma pessoa tem 3 pecados, todos os pecados da Torá, se a pessoa ele estiver em perigo de vida, então ele deve pecar e não colocar a vida em risco. Todas as mitzvot, a vida humana, o valor da vida vem antes da mitzvah. Então, se por exemplo alguém tá doente no Shabat, a gente profana o Shabat para salvar aquela pessoa, porque a vida da pessoa vem antes do Shabat. Agora, tem 3 pecados que não: relações proibidas, relações sexuais proibidas, assassinato e idolatria. Se num desses 3 casos chegam para a pessoa e falam, ou você peca ou você será morto, se algum não judeu chegar para uma pessoa, até mesmo um judeu chega e fala, olha, ou você se ajoelha para a estátua, ou senão eu te mato, a pessoa deve se entregar a vida em vez do que pecar, transgredir a proibição. E o mesmo acontece com o assassinato. Olha, ou você mata fulano, ou eu te mato, ou você será morto. Então ele não deve matar fulano, ele deve sim deixar ser morto em vez de matar o fulano. Então aqui mesmo, mas nesse caso, se eles vão falar, ele não seguiu a instrução, ele foi e matou o fulano, ele pecou, ele não deveria fazer isso aqui, mesmo assim a gente não vai castigar ele, porque ele foi coagido, ele foi forçado a transgredir, a pecar, e não foi de uma forma voluntária. Por isso essa pessoa ele não pode ser castigado com a pena de morte. Depois temos a proibição de número 290, que o Beit Din, eles não podem castigar alguém baseado em estimativas, que na verdade a maioria dos casos julgados hoje
Tem mesmo casos que envolvem casos criminais, não são com base, alguns são com base em testemunha, mas grande parte são em avaliações que a polícia e a perícia faz depois. Eles avaliam o caso e julgam e encontram se a pessoa era de fato culpada ou não. Me vem à cabeça agora o caso dos Nardones que mataram a filha, mas não é que alguém viu eles de fato matando, é tudo por avaliação e deduções, e também aplicando aquelas regras de por exclusão, chegaram à conclusão que foram os pais que cometeram o assassinato. Agora, não necessariamente isso daqui é o que a Torá chama que eles são culpados. O Beit Din não poderia aplicar a pena de morte, pelo menos nesse caso, porque o Beit Din não pode castigar baseado em estimativas, mesmo que for muito forte. E se vocês derem uma olhada no livro, o Maimonides ele vai citar os casos assim mais extremos. Se você vê A correndo atrás de B com uma espada empunhalada, assim que se fala, empunhando uma espada, ele está segurando uma espada, correndo atrás de B, e daí por um instante você perdeu de vista, e logo depois você chega no lugar, eles entraram num beco, vamos dizer, e você logo depois chega lá no beco, e você vê o A segurando a espada, ensanguentada, o B caído no chão, morto, e que foi esfaqueado, ele foi matado com essa espada, e você vê a espada com sangue, você vê os dois sujos de sangue. Mesmo assim, se você não viu ele de fato na hora que ele matou a pessoa, você só consegue fazer por estimativa, uma estimativa muito próxima, que certeza que isso que aconteceu. Mesmo assim a gente não pode julgar, o Beit Din já não podia mais castigar ele, por causa que isso daqui já foi por estimativa. Então essa que é a mitzvah 200, a proibição 290, que eles castigarem por estimativa. E daí o Maimonides entra numa análise que ele fala, isso aqui é parte do seguinte ponto, porque se a gente vai começar a castigar alguém por estimativa, então daí as estimativas podem ser próximas, muito próximas da realidade, e já podem também começar a se distanciar, até que você vai ter uma estimativa, uma pequena assim, chance que talvez é isso, e vai castigar a pessoa. Então por isso a Torá ela falou, não existe castigar por estimativa, só com provas reais. As provas que a Torá dá credibilidade são dois testemunhas kasheres, aqui é o que dá credibilidade para qualquer caso. Então, baseado só se dois testemunhas viram o ato, aí sim a gente pode aplicar uma pena, mas não baseando-se em estimativas.